Não se assuste, Douglas Santana, nosso convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu nunca sei o horário que vocês vão assistir. E realmente tem que assistir mesmo. Hoje nós vamos entrevistar um camarada que mexe com a parte linda e maravilhosa. Daqui a pouquinho você vai saber. Só para dizer para vocês que não se esqueçam, não se esqueça. Hoje começa o dia da vacinação da gripe. Olha lá, hein? Tem que vacinar. Eu vou lá, viu? Bom dia, Douglas Santana! Bom dia a todos que assistem. É um prazer estar aqui por esse convite. É muito gratificante poder estar aqui ao seu lado. Para nós é que é um prazer receber uma pessoa que realmente gosta de olhar para o ser humano com total dignidade. Esse camarada veio para Mariana e pouco tempo. Quantos anos você tem, Douglas? Eu tenho 34. Com 34 anos de idade, vocês vão ver a história dele aqui, que bacana. Daqui a pouquinho ele vai contar. Mas antes, sabe aqueles plásticos? Eu tenho que bater na mesa, eu tenho que anunciar o meu patrocinador, que é para você viajar com segurança total, viagem pela Indaiá Transporte e Turismo. A empresa séria, idônea, profissional, treinados, qualificados. Anderson, parabéns, você também é um grande investidor no futebol aqui e no esporte de Mariana. Parabéns, meu filho. Um abraço, Arlindo Luiz. Dia 27 começa o maior torneio de veterano da cidade de Mariana e quem sabe da região. Douglas, vou fazer a primeira pergunta para você se soltar. Quer dar uma batida para você ver que bacana? Vamos lá, aprendi. Se estressar. Conte aos nossos telespectadores um pouco do que é a logística humanitária. Então, a logística humanitária é um conceito que trabalha com a questão de atendimento a vítimas de desastres naturais ou tecnológicos. Naturais são as chuvas, inundações, deslizamentos, furacões, tornados. E o desastre tecnológico é o desastre como o que aconteceu aqui em Mariana e Brumadinho, né? Uma barragem construída por homens que rompeu e gerou tanto desastre. Então a logística, ela vem para suprir as necessidades, seja através dos donativos, seja através de recursos para auxiliar as equipes. Então esse é o papel da logística humanitária. Até eu brinco muito, falo assim, que ela foi a primeira logística existente no mundo, porque o primeiro relato dela está na Bíblia. Ela está lá em José, quando ele faz a administração dos armazéns para suprir a demanda de um processo que viria, que seria um momento de praga. Então ele foi o primeiro relato sobre logística no mundo. Então a logística humanitária tem esse papel. Legal, olha gente, olha, e vou te falar que a história dele não é pequena assim, do jeito que colocam, não. A história dele é legal mesmo, quer ver? Tragédia horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Você estava lá, conte um pouco da história lá. Então, na região serrana do Rio, em 2011, em janeiro de 2011, houve uma chuva que gerou vários tipos de situações dentro daquela região. Houve deslizamento, inundações e foi considerado o maior desastre natural do Brasil. Tanto que ele foi referência para algumas alterações e para algumas mudanças no aspecto de processo para a resposta a desastre. Então lá foi um dos maiores desastres do país, que tiveram várias cidades atingidas, um número absurdo de mortos, e a sensação, Ângelo, era uma sensação assim de guerra, porque era o exército na rua, a Força Nacional, tinham que ter containers para poder colocar os corpos de número tão grande de afetados. Então assim, foi, eu acho que, o maior impactador na minha vida para poder pensar sobre aspecto humanitário. É isso aí, galera. Daqui a pouco você vai saber mais. É um programa de ação aqui. Expresso Mais. 98279-1508. Ele leva a sua mercadoria a Itabirito, Ouro Preto e Belo Horizonte. Leva e traz. Esse sim merece as nossas considerações. Oi, Geisa. Eu sei que você assiste toda vez a nossa televisãozinha aí, minha filha. Um abraço. Ó, só na Fortaleza Macon você consegue comprar o cimento a R$ 16,50 o saco de 50 quilos. Fortaleza Macon, beleza. Vamos dar uma descontraídazinha aqui. Você já esteve na feirinha aqui, todas as quinta-feiras que acontece aqui? Estou sempre lá. Mas é um lugar bacana, agradável. Foi uma boa ideia do pessoal daqui de Mariana, não foi? Com certeza. Eu acho que assim, é bom em todos os aspectos, né, Ângelo? Porque ajuda as pessoas,
Pra gente que tá ali naquela correria, um momento para descontrair, um momento de reencontrar os amigos, um ambiente agradável, seguro e bem familiar, né? Eu acho que assim, eu sou fã da feirinha, vou ser honesto. Brumadinho, a história de vida continua do Douglas Santana. Vamos lá, Douglas. Brumadinho, o que foi feito lá a favor daquele povo tão sofrido? Então, Brumadinho teve uma situação bem complexa no atendimento, porque influenciou muito o número de mortos. E o que foi mais dificultoso ali dentro daquele contexto é a identificação do perfil de vítima, Ângelo. Porque as pessoas entendem muitas das vezes, e não só em Brumadinho, na maior parte das ocorrências, elas entendem que as vítimas são as pessoas que morreram, as pessoas que tiveram a casa atingida, não entendem que o desastre é um processo extenso. Por exemplo, as pessoas que perderam a sua horta que tinha ali dentro da sua casa, que sobrevivia daquilo, também é um afetado. Ele foi impactado de forma indireta. A economia local é afetada. A questão pública é afetada porque os postos de saúde precisam aumentar o seu atendimento. A segurança é afetada porque, com o maior número de desemprego, o maior número de instabilidade social, gera uma necessidade maior de segurança. Porque imagina, um pai de família que tem que sustentar a sua família, ele começa a se deparar com aquele estado caótico que o desastre proporciona. Passa a não ter uma fonte de renda. Do que ele vai sobreviver? Acaba tendo um aumento na criminalidade, na violência. Então, esses impactos, muitas das vezes, não é entendido pelo poder público, não só municipal, mas estadual e federal. Eles não entendem esse processo. Como aqui em Mariana mesmo, esses reflexos que a gente vê hoje, sim, são causados por um desastre. Porque ele lá naquele momento, ele houve o evento inicial, mas gerou o reflexo. Então, em Brumadinho, foi muito complexo o atendimento por isso. Porque os órgãos precisariam entender exatamente o que é vítima. E aí, como eles não entendem quem foram os afetados, quem foi vitimizado, eles acabam tendo essa dificuldade de atendimento. Mas lá, o que foi bacana, a solidariedade foi tão grande quanto aqui. Só que o número de desabrigados e desalojados era um número menor. E outro aspecto que também é muito interessante, que me chamou a atenção em Brumadinho, e que hoje reflete nesses atendimentos que estão ocorrendo das evacuações preventivas que estão sendo feitas em várias cidades, né? O que acontece? As pessoas elas não entendem que as vítimas que foram removidas para hotéis, elas estão em estágio de abrigamento. Porque se entende o quê? Quando fala assim para você, Ângelo, você vai para o hotel. Você pensa assim, um lugar maravilhoso, claro, onde eu vou para relaxar, que não é o caso dessas famílias. Elas foram tiradas do seu ambiente familiar, do seu meio social, da proximidade e foram levados para um local. Imagina você comer 3 refeições todos os dias marmitex. Um idoso que come aquele marmitex, ele está apto para aquele tipo de alimentação? Será que ele teria algum problema de saúde que pode ser impactado por aquilo? Aquele convívio familiar que ele tinha. As pessoas de Bento, Paracatu, que tinham uma vida ali tranquila, um na casa do outro, a proximidade do parente, a proximidade de outros. Aí vai lá, vocês vão ficar num hotel. Isso daí gera outros problemáticos, problemas psicológicos, problemas que vão impactar a sua vida toda. E Brumadinho teve essa dificuldade porque Mariana aconteceu. As pessoas entenderam, sofreram junto com Mariana, mas o aprendizado ainda assim foi limitado. Você vê que até os outros órgãos estaduais e federais pouco aprenderam. Ontem estava sendo discutido, foi aberto para uma discussão, uma lei que trata da inclusão dos desastres tecnológicos. Desastres tecnológicos acontecem no Brasil com uma frequência muito maior do que são ditas. Mas por que agora que vão ver, Mariana não ensinou? Precisou acontecer de novo? Precisou ter um número de mortes, um número de sofrimentos, um número de evacuações dentro do estado de Minas, gerando um colapso, para poder entender que o desastre tecnológico impacta na vida dessas pessoas? Você vê o Estado hoje com essa dificuldade toda econômica, tendo em vista essas evacuações, essas medidas preventivas, mas as barragens não são da década de 70? Para a barragem funcionar, ela não precisaria ter plano de evacuação, treinamento e outros mais? Por que agora, mais de 40 anos depois, que vai se pensar nisso? É só porque não tem um laudo? Mas a gente tem tanta coisa para aprender. Região Serrana foi um desastre natural? Espírito Santo foi um desastre natural? Mas o sofrimento é o mesmo. Aquele que perdeu a família soterrada pelo deslizamento é a mesma dor daquele que sofreu na barragem. O que muda são os causadores. Aqui nós temos quem causou. Nós sabemos quem foi.
E quando a gente fala que a gente quer que essa empresa volte, o emprego, a gente entende que precisa-se de emprego, precisa voltar a economia para as coisas fluírem. A gente entende disso. O que nós não queremos é que volte a acontecer o que já aconteceu. Então que Brumadinho aprenda com isso e reflita sobre Mariana. Não ache que é apenas Brumadinho, mas Mariana sofre ainda o reflexo desse desastre. Essas famílias, tanto que quando eu fui para Brumadinho, a primeira ligação que eu tive foi de uma pessoa que foi vítima aqui em Mariana. Me ligando, você sabe o que aconteceu? Você pode ir para Brumadinho para ajudar aquelas famílias? Então você vê que Brumadinho tem toda uma complexidade. Essa semana nós estivemos representando a prefeitura num evento junto com o vice-governador em Brumadinho, para discutir esse impacto que está acontecendo. E as pessoas ainda não se deram conta que o desastre, até eu reformulo um conceito do governo federal, quando eu falo que o desastre não é só desastre tecnológico ou desastre natural. É um desastre sociotecnológico, socio-natural. Eles esquecem do aspecto cultural, do aspecto social dessas famílias. Cada indivíduo é um indivíduo. Uma vez eu ouvi uma frase que falava, não deseje para o outro o que você deseja para você. O gosto pode ser diferente. Com certeza. Então acho que é isso que a gente precisa aprender com o Brumadinho. Anderson, você vai ter que colocar uma música muito bacana, porque o cara é inteligente e deixou uma deixa para mim aqui, incrível. Olha, como que pode nossos governantes, falo só o municipal não, em geral, continuar sem receber dessas empresas causadoras, sem prender ninguém que matou, que eles mataram mesmo, essa renova empresa, com licença da palavra, vagabunda, que não faz nada para o povo. Esse vídeo eu quero que vocês vejam, vou mandar, vou encaminhar para vocês. Que absurdo vir um cara de fora, conhecedor dos problemas, e jogar na cara de vocês. Vocês são assassinos. Mexeram com o brilho da nossa cidade, do nosso povo, roubando porque teve outros lá nas administrações federais, municipais, onde todos eles usufruíram de dinheiros exorbitantes que vocês davam para tampar a boca desse povo, e nós agora estamos pagando. Eu sou vítima também. 18 anos de jornal. Hoje eu não consigo vender o que eu vendia há tempos atrás para sustentar pagar os meus funcionários. E preciso ouvir uma pessoa de fora aqui para poder jogar na cara de vocês que vocês são incompetentes. Incompetentes. Tropa de safados. E eu, Processo Anjo, segura aí, a parada tá viva aqui. Gente, vai construir 16,50 cimento lá na Fortaleza Marcon. Não se esqueça, Fortaleza Marcon, materiais de construção. Continuando, só para me dar uma deixa aqui para poder amenizar um pouquinho aqui também. É a primeira plenária municipal de saúde. Ó, gente, vai acontecer no dia 13 no Centro de Convenção, de 7h30 às 13h30. Eu vou lá para poder adquirir mais um pouquinho dos conhecimentos, tá, gente? Vai existir também na Rua Direita, pela primeira vez aqui em Mariana, a Feira Cultural de Lazer, Artesanato e Gastronomia, dia 12 e 13, sexta e sábado, lá na Rua Direita, tá beleza? Gente, mas o Douglas tá de parabéns, Douglas. Você falou aí, cara, eu perdi até o fôlego. Você falou bem demais. Precisava de um cara vir aqui falar com essa estrutura que você falou, com esse conhecimento que você tem. Vamos lá. A pena que o programa é pouco tempo. Conte um pouco para todos nós dos ensinamentos que você adquiriu nesses 30 e poucos anos de vida seu. Então, para eu chegar onde eu cheguei nessa questão da logística humanitária, Ângelo, eu passei por uma série de dificuldades dentro da minha vida mesmo, né? De não ter o que comer, de não ter onde morar. Isso me gerou uma sensação de querer mudar o mundo. Porque você começa a ver que não é uma sessão de hipocrisia, né? É uma questão de vivência. Às vezes as pessoas falam assim,
você faz isso só por conhecer, por estudar. Não, eu vivi. Então, em alguns momentos da minha vida, eu tive o direito de escolha. Eu trabalhava antes de completar os 18 anos para auxiliar a minha mãe a sustentar uma família, a sustentar eu e o meu irmão que era recém-nascido. E naquele momento me veio uma sensação de escolher entre essa necessidade ou realizar um sonho da minha avó, porque eu fui criado pelos meus avós e ela tinha falecido. Ela falava para mim que ela queria me ver fardado, porque eu fui criado dentro de uma instituição militar. E meu avô cortava a grama dos militares, ele fazia a limpeza da rua. E eu via aquilo como uma coisa assim maravilhosa. Aí naquele momento, minha avó já era falecida e eu tive o direito de escolher entre ir para o exército ou continuar meu trabalho. E eu escolhi ir para o exército. Eu fiquei lá um curto período, fui apenas um soldado, nada demais, mas um aprendizado absurdo. E aí saí com honra ao mérito, tudo. E naquele momento, quando eu saí, Ângelo, eu falei assim, não quero mais vestir uma farda. Eu quero trabalhar atrás de uma mesa de escritório porque eu não aceito essas incoerências do aprendizado pela humilhação, do respeito pela imposição. Não concordava com isso e queria trabalhar numa empresa. Aí eu falei para minha mãe, vou fazer uma faculdade de logística que está na crista da onda. Fiz operador de empilhadeira, fiz logística operacional, logística internacional, vou fazer a faculdade. Minha mãe virou para mim e falou, tadinho, meu filho eu acho que não está bem da cabeça. Com que dinheiro que você vai pagar? Tem dinheiro nem para pagar a conta? Vai pagar a faculdade? E aí fui fazer logística empresarial no intuito de trabalhar atrás de uma mesa dentro de uma empresa. Quando foi em 2011, eu me formei em 2006, quando foi em 2011, né, aconteceu a tragédia da região serrana e eu queria ter ido para o Haiti. E eu encontrei um amigo que era major na época da Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, de onde eu sou. E lá naquele momento ele falou para mim assim, você quer ir para o Haiti? Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. A região serrana acabou de ter uma devastação. Quer ir para lá ajudar? Eu falei, poxa, querer eu quero, não sei nem para que lado fica a região serrana. Eu nunca tinha saído de Resende direito antes. Vambora, vou para lá. Peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha, do meu bolso. Antes fui a uma igreja, tá, da mesma denominação que nós frequentávamos na época, pedi ajuda para ir. A resposta qual foi? A gente não está aqui para fazer turismo, para pagar turismo dos outros. Aí eu falei, gente, eu vou pegar o que eu tenho e vou para a região serrana. Eu fui sem saber como chegar lá. Quando eu cheguei lá, era para compor uma equipe de logística, que eu falei para ele, eu não sei muito, mas para ajudar alguém eu vou saber, já que tem alguém que possa me instruir. Não tinha ninguém para me instruir. Eu tive que me virar naquele momento ali na região serrana. E aí com aquela dor, aquele sofrimento, você sabe o que é andar num local, Ângelo, que as placas estão assim, desaparecidos, mortos, a pessoa pegava uma lista dentro da delegacia, fulano, beltrano, ciclano, tal, uma lista imensa, Ângelo, e você ficava convivendo com aquilo, o assunto da cidade era, lembra fulano? Faleceu, fulano, tal. E aquilo, eu tive pouco tempo lá, e assim, uma sensação de desordem, um desespero, quando eu voltei em depressão. Uma tristeza assim, fora do comum, que nada me ajudava. Aí minha esposa falou, ele vai ficar desse jeito. E eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Vou canalizar isso para poder ajudar o próximo. Ótimo. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar, e aí eu comecei a ver que no Brasil a gente tem uma política que é muito ingrata, Ângelo. As pessoas perguntam, quem é o Ângelo? Quem é você, Ângelo? Para você poder ajudar alguém, você tem que ser alguém. Você tem que ter um nome, tem que ter um título, tem que ser de uma linhagem. Gente, para ajudar os outros, eu preciso ter boa vontade e conhecimento daquilo que eu quero. E aí no Brasil a gente tinha essa barreira muito grande, que ainda existe. Não minto a você, ainda existe. E aí eu comecei a me aperfeiçoar dentro do contexto de desastre. Ao ponto de eu ter que estudar fora para ser reconhecido dentro do Brasil. Porque eu tinha o curso da Defesa Civil Nacional, que todas as defesas civis têm, mas não bastava, porque eu era ninguém. E aí eu precisei fazer fora, trabalhar junto com outras instituições, cheguei a representar quase 27 instituições brasileiras na área de desastre, fora instituições do exterior, para poder as pessoas dizerem, agora eles sabem. Mas o que mudou? Não era que naquele momento eu passei a saber, é porque naquele momento eu fazia parte de alguma coisa, eu representava alguém, eu passava a ser de alguém, uma propriedade de alguém. Não porque eu sabia. Em todos esses desastres que eu te narrei, Ângelo, que você teve conhecimento, sabe em qual eu fui aceito de primeira? Em nenhum deles. Em todos eles eu fui praticamente excluído. No Espírito Santo, quando eu tive, as forças que estavam lá falaram que não precisavam de ajuda nenhuma na parte de logística. Quando nós fomos ver, eles precisavam e nós trabalhamos com
com a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Quando eu pedi para vir para Mariana a pedido de várias instituições, quando eu cheguei não queriam minha ajuda o Estado. Quem aceitou, incrível que pareça, foi o vereador Juliano Duarte, que passou ali e falou assim, o que você está fazendo? Eu já tinha viajado mais de 8 horas com a minha gasolina, tinha guardado mais de 4 horas para alguém me receber, e já tinham me dado carta para eu voltar para minha cidade, agradecendo o meu serviço, sem sequer saber o que era o meu serviço. Ele passou e falou assim, o que você está fazendo sentado aí? Quando eu falei para ele, ele falou, peraí, a gente está com problema nisso, vem aqui e apresenta para a gente. Foi aonde me levou a uma sala onde estava Marlon, Rodrigo, que é controlador, Duarte e outros mais secretários da época. Fala o que você sabe fazer. Quando eu apresentei, aí Duarte virou e falou, começa amanhã. Começa amanhã. Que aí fui aceito. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante, que aqui eles deixaram o serviço acontecer. Eles quiseram que o processo acontecesse da melhor forma para atender as vítimas, que foi lá no centro de convenções. Eles deram a infraestrutura para que ele acontecesse sem que influenciasse no processo. Mas na maior parte das vezes não é isso que acontece. As pessoas têm muito título que pesam os seus ombros a ponto de não poder enxergar o outro. De não poder ver que o outro é profissional. Em Brumadinho fui expulso 2 vezes. Mesmo com a autorização do prefeito, mesmo com... Eu fui pedido a me retirar porque já era... Aquele serviço não era necessário. A ponto de ser excluído num dia e no outro dia pedir para eu voltar. E assim, então você vê que o aprendizado não foi só acadêmico. Foi um aprendizado de vida. Então, quando eu luto pelas causas dessas vítimas, eu luto porque eu me coloco como elas. Eu vou para o desastre para comer o que elas estão comendo, para dormir onde elas estão dormindo e para passar o que elas estão passando. Porque eu custeio. Eu custeio o meu sonho. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam assim, você vive do quê? Eu tenho 2 empregos. Um que é me dar o pão que alimenta o corpo e a da minha família, e o outro que alimenta a minha alma. A ajuda humanitária, a logística humanitária, alimenta a minha alma. Entendeu? Então essa é a minha experiência. Gente, maravilhoso. A pena que, como eu falei com vocês, a gente tem o horário e o horário é horário, né? Vamos lá. Aqui eu vou deixar um grande beijo, minha queridinha Márcia, né, Márcia? Pensou que eu ia esquecer de você, não me esqueci não, tá? Olha aqui, moçada, deixa eu falar uma coisa com vocês, antes de passar o cacetete para ele dar a paulada final. Nós estamos fazendo uma reforma no nosso estúdio aqui, que vai ficar muito legal, daqui a pouco vai ter várias coisas bacanas. E vai tendo paciência por enquanto com os vídeos caseiros nossos aí. Lembrando a vocês que hoje é o Dia Nacional da Vacinação contra a gripe, tá bom? Isso é praxe legal, tá? Lembrando uma coisa muito importante aqui, que vocês não podem deixar de forma nenhuma de estar participando da plenária municipal de saúde, tá? Que acontece no dia 13, no centro de convenção, de 7h30 a 1h30. Como já é de praxe, a gente vai deixar o cacetete para o meu amigo Douglas Santana, para poder fazer assim. Ele veio para Mariana, fez uma palestra linda e maravilhosa, além dos trabalhos que ele já falou, né? E depois ele fez o lançamento do livro dele, né? Então eu vou deixar as considerações finais para ele, como é de praxe, tá bom, gente? Então, o livro ele é resultado de um processo que foi implantado nesses municípios todos. Então, assim, esse daqui é a minha contribuição para a humanidade, para fazer, para as pessoas tenham conhecimento do que eu faço, para um dia eu poder ser multiplicador e não mais o quem faz esse processo. Como já existem vários, mas isso daqui é a minha vida, é o que eu faço dentro do processo de desastre. Então eu passo para vocês e como Ângelo, eu bato na mesa. Muito obrigado. Muito obrigado a você por ter vindo participar desse humilde programa. Você é um cara bacana e futuramente nós vamos convidá-lo novamente para participar. É isso aí, gente. Até amanhã, se Deus quiser.